O Inter já decidiu o que vai fazer com os advogados que representaram o clube no caso do julgamento do Vitor Gabriel, em que foi anexado ao processo um áudio fake do VAR do jogo Inter e Cruzeiro. Fica comigo nesse vídeo que a gente vai entender detalhes dessa história, tá? Bom, como você já deve ter visto, o Inter soltou uma nota oficial horas depois do julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A nota, ela foi escrita em conjunto pelo Inter e pelo escritório de advocacia que representou o clube. Sim, é um escritório terceirizado que representa o Inter. Isso é muito comum, tá? Isso é muito comum porque nesses escritórios tem advogados especializados, né? Agora, a novidade é o que surgiu nas últimas horas. Nas últimas horas, o Inter começou a falar nos bastidores sobre a atuação dos advogados e o que ele, Inter, vai fazer com relação a isso. Bom, eu fiz um vídeo aqui longo com o Bruno Flores, inclusive, falando sobre esse escritório, né? Que é o escritório do Daniel Cravo, do Rogério Pastel, que é um escritório que atua há quase 20 anos com o Inter. Na nota, o clube faz questão de ressaltar isso, que não é um contrato recente, que os representantes do Inter nesse julgamento, eles atuam em nome do clube há muito tempo, tá? E na manhã dessa quarta-feira, o Inter começou a falar com a imprensa sobre essa relação com o escritório de advocacia, tá? Por exemplo, mensagem que eu recebi, tá? Se considerarmos a atuação de membros do escritório, a relação vem desde 2002. Daniel Cravo e alguns anos depois, com o Rogério Pastel, na condição de integrante do departamento jurídico de forma graciosa. Advogado na anulação dos jogos de 2005, ou seja, esse escritório, esses advogados representaram o Inter, naquele caso do STJD, do Luiz Sveiter, lá em 2005, os 11 jogos anulados. Eles também representaram o Inter no caso do Jorge Wagner na Libertadores de 2006, em que o lateral teve condição para jogar, né? Porque ele estava na iminência de perder a condição de jogo. Esse escritório representou o Inter em inúmeras transferências, como as do Alexandre Pato para o Milan, do Nilmar, do Daniel Carvalho e do Oscar para o Chelsea da Inglaterra. Segundo foi dito nos bastidores, Daniel Cravo e Rogério Pastel também foram responsáveis pela antecipação das janelas de transferência no meio do ano aqui no Brasil em 2010, propiciando a inscrição do Tinga, do Sobis e do Renan na reta final da Libertadores daquele ano. Esse escritório também representou o Inter na briga com o São Paulo pelo Oscar. Lembram disso? Oscar veio depois de conseguir na justiça a rescisão de contrato com o São Paulo, e aí depois Inter e São Paulo fizeram um acordo, pouco tempo depois o Inter vendeu o Oscar para o Chelsea. Além desses comentários, o Inter repassou para a imprensa uma lista de links de matérias em diferentes portais que falam de vitórias do Inter na justiça, ou de conquistas do Inter no âmbito da justiça desportiva, como, por exemplo, êxito no CAS, aquele lá da Suíça, do provimento do recurso, alterando a decisão da FIFA e determinando o pagamento de valor em favor do Inter. Aquele caso recente do César Valerro do Peru com Kevin Quinones, tá? Também tem um link de um caso de absolvição do Tite em 2008 no STJD. A absolvição do Bolívar, que tinha sido suspenso pelo período de recuperação do Dodô, lateral direito do Bahia, né? O pleno do STJD reformulou a decisão para 4 jogos. É um caso muito parecido, inclusive, com o do Vitor Gabriel. O Dodô, ele entra numa dividida, o Bolívar entra numa dividida com o Dodô, e o Bolívar é suspenso pelo tempo de recuperação do Dodô. E aí o Inter recorre, vai para o pleno e consegue diminuir essa punição do Bolívar para 4 jogos. Segundo o Inter, os advogados eram Rogério Pastel e Daniel Cravo, tá? Além disso, esse escritório representou o Inter em uma ação no STJD, num caso de racismo do Fabrício. Também conseguiu a absolvição do Inter no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul, no caso do celular no rosto do Lucas Silva em um Grenal no Beira-Rio. Lembram desse caso? A absolvição do presidente do Inter, Alessandro Barcelos, no STJD, por uma ocorrência no Brasileirão de 2021. E recente decisão absolvendo o Fabinho, diretor executivo de futebol, no STJD, por um registro no jogo contra o Bragantino no Brasileirão de 2026. Ou seja, gente, o Inter nos bastidores está elencando os serviços prestados por esse escritório, está dizendo que esses caras fizeram parte de páginas importantes do clube e está dizendo que
os advogados seguem. O Inter está dizendo, ao sustentar esse histórico aqui, que Daniel Cravo e Rogério Pastel vão continuar representando o Inter. E uma das missões agora do escritório é preparar um recurso para esse mesmo caso. Um recurso para o caso do Vitor Gabriel. Porque ele foi julgado numa primeira instância, a 6ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e agora o Inter tem o direito de recorrer e levar esse caso para o Pleno, que é a última instância da Justiça Desportiva aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, o Inter pode pedir um efeito suspensivo, que ele basicamente diz o seguinte: olha, a prerrogativa é que todo mundo é inocente, então, até que o caso seja julgado na última instância, o atleta não pode ficar impedido de jogar. Mais ou menos é isso que acontece no efeito suspensivo. O Inter deve entrar com esse efeito suspensivo agora, nas próximas horas, para que o Vitor Gabriel tenha condições de jogo, até que seja marcado o julgamento no pleno do STJD. E aí, no pleno, vai se decidir se ele fica suspenso ou não, pelos 6 jogos, pelos 180 dias. Tem muita gente dizendo que é uma punição pesada, inclusive, né? E o histórico do STJD mostra que são raríssimos os casos em que foi aplicada essa punição para o jogador. Agora, a questão do caso em si, ela é importante, mas a utilização desse áudio, ela se torna muito presente nesse caso. E vale a gente dizer aqui, e no vídeo que eu gravei com o Bruno Flores, isso fica muito claro, que o Inter não produziu o áudio. Então, juridicamente, não é um áudio falso. Há um equívoco claro, absurdo, que fez o Inter virar motivo de chacota, mas o Inter não produziu essa prova falsa. E é isso que o Rogério Pastel diz quando ele fala que não agiu de má fé. O Inter não produziu um elemento que não existe. O Inter errou, os advogados erraram ao não apurar isso. Juridicamente tem uma grande diferença, tá? Agora, perante a opinião pública, perante a torcida do Inter, não é isso, né? O que fica para a opinião pública e para a torcida do Inter é a imagem do clube sendo exposta por um erro absurdo. E como a gente já falou no outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que está à disposição para vocês, é muito chocante e surpreendente por estar no STJD e por ser esse escritório. Esse escritório tem esses casos no Inter e tem vários outros e representa outros clubes. E um dos fundadores do escritório atua na Suíça, no Tribunal Arbitral do Esporte. Então a gente não está falando de um escritório que começou agora. É isso que torna o caso mais chocante, mais surpreendente. Mas o resumo é esse: o Inter bateu o martelo, vai seguir com esse escritório, segue com os advogados. Teu comentário aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.